Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Asas para voar, você foi feito para o progresso. Eu me chamo Daniel, especialista em leitura de ciclos, e hoje nós iremos falar sobre o tema o poder do aprendizado básico. Vamos lá? Olha só, hoje nós iremos aprender sobre o poder do aprendizado básico. Hoje você vai sair daqui aprendendo tudo sobre essa realidade. Tudo bem? Vamos lá. O que realmente é o aprendizado básico e para que ele serve? O aprendizado básico é o conjunto de comportamento adquirido na infância que gera um futuro de vitória. Hoje em dia você vai encontrar pessoas que não teve uma boa qualidade do seu conjunto de comportamento na sua infância que gera hoje para ele frustrações. Gera para muitas pessoas hoje, infelizmente, a incapacidade de começar um projeto novo e ter vitória. Por quê? Porque o conjunto de comportamento que aquela pessoa teve a capacidade de adquirir não foi um conjunto de qualidade, não foi um conjunto que trazia direção, não foi um conjunto que trazia vitória para essa pessoa. Então, para que ele serve? Para que esse conjunto de qualidade, conjunto de comportamento serve? Serve para que no momento certo você saiba se comportar. Esse é o desafio de muitas pessoas hoje em dia. Esse, infelizmente, é um obstáculo que muitas pessoas não conseguem passar. Por que, Daniel? Porque o conjunto de comportamento que ele tem é um conjunto de comportamento inadequado. Qual é a diferença de uma pessoa que tem bem fixado esse conjunto de comportamento de boa qualidade e a pessoa que não tem? Qual é a diferença? A diferença é que tem muitas pessoas hoje que vencem os seus projetos, as suas ideias, o seu fluir é de vitória, e tem muitas pessoas que infelizmente não têm tanta vitória assim. Tem muitas pessoas que vivem mais frustrado do que vitorioso. Entende? É tipo assim, ó, um time que entra em campo, mas é praticamente certo aquela derrota. Existem times assim hoje em dia, que quando vence é de vez em nunca, de verão em verão. Então, o conjunto de comportamento adquirido na sua infância gera um futuro de vitória. Então, o poder do aprendizado básico, se a gente olhar na escolinha de futebol, se a gente olhar na escolinha de vôlei, se a gente olhar na escolinha de basquete, tudo vai ter um fundamento, um aprendizado fundamental. E aqui não poderia ser diferente. O que realmente é o aprendizado básico? É a base de tudo. Se você tem um bom comportamento derivado de uma boa qualidade de aprendizado básico, lá na frente você vai ter sucesso. Lá na frente você vai ter... Ainda tem uma passagem na Bíblia. Que fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para mais tarde ela não se desviar dele. Então, todo conjunto de qualidade, todo conjunto de comportamento, de boa índole, nisso nós temos que pensar. Nisso devemos derivar todo o nosso comportamento ao longo de nossas vidas. Entendeu? Então, qual é a diferença, Daniel? A diferença é que tem muitas pessoas que vencem porque tem um conjunto de comportamento de vitória, e tem muitas pessoas que perdem. Tem muitas pessoas frustradas porque o seu nível de conjunto de comportamento são níveis de péssima qualidade. Essa daí é a realidade. Olha só, um problema gerado pela falta do aprendizado básico é a dificuldade de estabelecer padrões novos. E como resolver isso? Como resolver esse problema? Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Tem o carro passando aqui, ó, o carro passando, passou, já foi. Se você parar e prestar atenção nos pontos errados que tem nesse vídeo, você vai encontrar. Mas se você quiser aprender algo novo, pegue seu caderno e sua caneta, que vai sair daqui muito conteúdo bom. Existe coisa errada em muitos lugares e não vai ser diferente aqui. Vai ter muita coisa errada de fato, muitas coisas que... Mas só que é o início desses vídeos e eu quero que seja o melhor para você. Entende? Olha só, um problema gerado pela falta do aprendizado básico é a dificuldade de estabelecer um padrão novo.
Você vai encontrar pessoas hoje que têm facilidade de estabelecer um padrão e têm dificuldade de sair daquele padrão que ele estabeleceu. Isso daí é o padrão dos vitoriosos. Os vitoriosos, ele trabalha dessa forma. Ele estabelece um padrão, ele estabelece uma meta, ele estabelece uma ideia e trabalha em cima daquela ideia até vê-la concluída. Até vê-la concluída. Agora, o padrão das pessoas que não são vitoriosas. Ela tem dificuldade de estabelecer uma meta, ela tem dificuldade de estabelecer um projeto, e quando ela estabelece qualquer uma dessas coisas, dessa natureza, ela tem facilidade de abandonar, ela tem facilidade de abrir mão. Por quê? Porque o comportamento que ela já vem tendo é mais forte do que aquele projeto que ela estabeleceu. O padrão de vida, o padrão de comportamento dela é maior, ela tem uma influência maior do que aquele padrão novo que ela estabeleceu. Está fazendo sentido para você? Eu peço que você experimente. Se você não escova seus dentes 3 vezes no dia, eu peço que você faça esse teste. Escove seus dentes 3 vezes no dia e pratique uma atividade simples, uma atividade física simples. Se você não faz, se você de alguma forma não faz essas 2 atividades, você vai perceber que vai ser muito difícil você estabelecer esse padrão novo na sua vida. E olha que são coisas simples. Uma atividade física você pode fazer em casa e escovar seus dentes 3 vezes no dia. De manhã, meio-dia e de noite. Só estabelecer esse padrão novo de qualidade para a sua vida vai gerar um desconforto. E de fato vai gerar esse desconforto. Agora, como resolver esse problema? Você vai pegar esses padrões novos e simples e vai estabelecer na grade do seu dia. Você vai ter esse desafio. Só assim você vai poder estabelecer projetos grandes e ter vitória. Você não pode simplesmente falar: eu vou ler 12 livros por ano. A cada mês eu vou ler um livro. Se você não ler livro nenhum, você vai ter dificuldade de manter esse projeto. Você vai ter dificuldade de permanecer nessa realidade. Porque, tipo assim, ó, existe problema de 20 anos. Existe problema de 30 anos, de 25 anos, que você não vai ter a capacidade de mudar em um único ano, em um único mês. Não tem capacidade disso acontecer. Isso é irreal, isso não é verdadeiro. Agora, quando você estabelece um padrão novo, de forma simples, e aí você vai derivando isso para o seu dia a dia, você vai deixando isso maturar, você vai deixando isso enraizar, automaticamente o problema que foi gerado em 20 anos pode ser solucionado em 5, pode ser solucionado em 2 anos. Entende? E aí existem padrões que não foram ensinados na sua infância relacionados ao seu relacionamento. Não foi ensinado um padrão de qualidade para suas finanças. Não foi ensinado um padrão de qualidade para sua profissão. Entende? E aí são áreas que você pode parar, analisar um perfil novo, você pode analisar um padrão novo e começar de forma simples e segura, que você sabe que você vai ter a capacidade de dar conta. Porque na verdade é isso que acontece. Muitas pessoas têm um problema esdrúxulo, um problema de 20 anos. E aí ele fala: eu estou cansado desse problema, eu vou solucionar ele. E aí quer solucionar ele em um mês, em um ano. Mas esse problema já tem 20 anos acontecendo. Então essa coisa que você não vai ser transformado do dia para a noite. Entende? Existe a figura do vencedor, aonde ele tem um conjunto de comportamento que leva ele para o sucesso. E esse conjunto de comportamento foi ensinado desde a sua infância. Perceba que os beneficiários de herança, muitas das vezes, vai gerando herança cada vez maiores para os seus filhos. Mas tem outras pessoas que não foram beneficiados de herança, que a herança que eles tiveram foi dívidas. E eles não conseguem muitas das vezes saírem das dívidas, saírem dos problemas, saírem daquela linha de pobreza. Então, é um nível de conjunto de comportamento. Como você pode curar isso? Você vai estabelecer padrões novos e simples no seu dia a dia, na área que você
deseja, na área que você desejar. Aí vai ter a área de finança, vai ter a área de relacionamento amoroso com sua esposa, com sua esposa, vai ter a área familiar, aí vai ter a área de saúde física, vai ter a área de saúde mental, vai ter a área de saúde espiritual. Então existe problemas nessas áreas, existe. Mas só que existem padrões simples e que vai exigir pouco esforço, que você vai começando a adquirir, você vai começar a fazer esses projetos dar certo, e aí você vai ter um caminho de vitória. Aí você vai deixar de ser o perdedor, vai deixar a frustração de lado e vai começar a entrar em um nível diferente para a sua vida. Vou te falar uma coisa, nem todo mundo aí fora está fazendo isso. Nem todo mundo aí fora. Por que, Daniel? Porque a cada dia o seguidor está seguindo o seguidor. Essa é a realidade. Um dos piores erros que pode acontecer é você simplesmente seguir as pessoas, seguir o seguidor. A estourada de Gnu é assim mesmo. Tá na África, tá lá naquela savana africana, e aí um Gnu se assusta com um pedaço de árvore, ele sai disparado correndo. E aí ele vai embora. E o interessante é que o que está do lado dele também corre. E aí toda aquela manada de Gnu vai correndo. Não pergunta o que foi que aconteceu, não tem aquela curiosidade, o que foi que aconteceu tal. Não, ela simplesmente corre na mesma direção. E hoje, infelizmente, está acontecendo isso com a raça humana, com os seres humanos. Muitos seguem o seguidor. Seguem um padrão que não é de qualidade. Nesse aprendizado básico, você vai poder resgatar essa virtude na sua vida. Eu cheguei a essa conclusão de que forma? De que forma, Daniel, você chegou a essa conclusão? Eu cheguei nessa conclusão através da observação do dia a dia. Do dia a dia, eu observando o comportamento de algumas pessoas, observando o meu comportamento, porque o meu comportamento foi derivado da educação que minha mãe me deu. E aí eu fiquei observando assim e tal, e comecei a sentir incomodado com muitas coisas que aconteceram na minha vida. E percebi que foi derivado do ensinamento que eu recebi. Eu percebi que os comportamentos das crianças era parecido e semelhante com o comportamento da mãe, era semelhante com o comportamento do pai. Era semelhante, ele via os mais velhos fazerem e as crianças automaticamente faziam mesmo. Um exemplo, tem muitas pessoas que ficam com o celular na mão na hora de almoçar. Os pais, a mãe, o pai, fica ali com o celular na mão e almoçando. Aquilo dali é uma coisa normal para esse pai ou para essa mãe. Mas o que acontece? A criança está vendo. E aquela coisa que é normal para o pai e para a mãe vai se transformar normal para o filho também. E aí eu já vi as crianças deixar o prato de comida derramar. Aí eu já vi perdendo a noção do espaço. E aí aquela criança está sendo criada dessa forma. Com esse padrão. Entende? Eu observei isso, eu comecei a analisar essas coisas e percebi que muitas das vezes o padrão de qualidade que as crianças hoje em dia estão tendo é um padrão frustrante. Eu não sei se você tem frustração na sua vida, mas como você lidar com suas frustrações? Frustrações é uma coisa normal, é que nem progresso. O progresso é uma coisa normal, que a gente vai subindo de nível, a gente vai avançando. Esse vídeo aqui tem várias falhas, mas antes esse vídeo com várias falhas do que aquele que é perfeito, que ninguém nunca viu, que ninguém nunca fez. A frustração, como você lidar com as frustrações? A frustração pode ser observada também como combustível. Eu dei errado nessa forma, eu dei errado desse jeito, não deu jeito até esse ponto, mas eu vou fazer de novo. E dessa vez vai dar certo, porque eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Está fazendo sentido para você? Infelizmente, a criação de muitas pessoas hoje está sendo uma criação com um padrão que não é de qualidade. O que é aprendizado básico? É o conjunto de comportamento gerado na infância que é destinado para um futuro de glória, um futuro de
vitória, um futuro extraordinário. Infelizmente, o padrão de qualidade dos ensinamentos, do conjunto de ensinamentos, está sendo um conjunto vazio, aonde as crianças hoje em dia, muitas das vezes, não estão tendo uma resiliência. Entende? Eu falo com mais profundidade e com mais propriedade no meu treinamento chamado Metodologia Esfera. Eu criei esse projeto, eu criei essa metodologia e eu falo sobre todas as fases e todos os ciclos que nós seres humanos passamos. Esse conteúdo é derivado de lá, mas só que não é tudo que eu vou poder passar, porque é muito extenso. E esse assunto é muito mais profundo e lá dentro eu falo com muita mais propriedade. A falta de um padrão de qualidade gera um futuro de frustração e derrota. Olha só, a falta de um padrão de qualidade, um padrão de comportamento de qualidade, a falta desse ensinamento gerado na infância gera um futuro de frustrações e de derrota. Os vencedores, eles criam os filhos para vencerem. Os ricos criam os filhos para ser mais ricos. E o próspero, é isso que eu amo. Eu amo a prosperidade. A riqueza é boa, mas a riqueza está ligada e direcionada para bens materiais e patrimônio. Mas a prosperidade não. A prosperidade, ela é uma árvore. A prosperidade é quando você tem saúde. A prosperidade é quando você tem saúde mental. Uma pessoa pode não ter uma saúde física boa, mas ela tem uma saúde mental extraordinária. Ela tem um equilíbrio. Entende? Isso daí é prosperidade. E tem muitas pessoas que são ricas financeiramente, mas só que ela não tem paz. Ela precisa tomar remédio para dormir. Não sei se você conhece pessoas assim que tem que tomar remédio para poder descansar um pouco. Isso não é prosperidade, pode ser riqueza, porque riqueza está ligada a patrimônio. Riqueza está ligada a patrimônio. Mas prosperidade está ligada ao seu bem espiritual, o seu bem familiar. A prosperidade é totalmente diferente do que muitas pessoas imaginam, porque a prosperidade é uma árvore. E para cada ação que você rega, cada ação é como se você estivesse regando a sua árvore de prosperidade. Entende? Por que então discutir? Por que então discutir e cultivar esse padrão de qualidade? Por que, Daniel, temos que discutir esse padrão de qualidade? Esse ensinamento básico, esse aprendizado básico. Por que discutir isso? Porque isso bem regado vai gerar na nossas vidas um legado. Vai gerar na sua vida um legado. Eu quero que vocês entendam que nós estamos falando aqui sobre um ensinamento que vai ficar para sua prole. Aonde as pessoas vão lembrar de você e vai falar, poxa, meu avô, poxa, Daniel, foi uma pessoa que... Aí você pode pensar, o que eu quero deixar de herança para os meus filhos? A Bíblia diz que um homem sábio... Olha o som passando. A Bíblia diz que um homem sábio, ele deixa herança para os filhos. O homem sábio, ele deixa herança para os seus filhos. E um homem tolo deixa problema. A Bíblia diz que um aluno do profeta morreu. E esse aluno do profeta tinha muitas dívidas. E o credor chegou para levar os filhos dessa mulher como escravo. Porque ele falou, o meu marido morreu e deixou dívidas. Logo, as pessoas que ele devia veio buscar os meus filhos com o pagamento da sua dívida. O profeta chegou para ele e falou, o que você tem em casa? Ela falou, eu tenho um azeite, eu tenho um pouquinho lá de azeite na botija e tal. Ele, pronto, peça muitas vasilhas aos seus vizinhos. Entre dentro da sua casa, feche a sua porta, você e seus filhos, e comece a deitar azeite nas vasilhas. Comece a encher as vasilhas. Gente, isso está falando de prosperidade, é diferente de patrimônio, é diferente de riqueza. A mulher chegou e começou a encher as vasilhas e o azeite não acabava. O azeite daquela mulher não acabava.
Ela só tinha um pouco de azeite dentro de casa, mas a fé dela fez o poder de Deus se manifestar através da palavra do profeta. A Bíblia diz o seguinte: crê no Senhor teu Deus e você vai ficar seguro. Crê nos seus profetas e você vai prosperar. Então, Deus ele usa as pessoas hoje para falar conosco. Deus ele usa pessoas para chamar nossa atenção, para nos alertar, para nos direcionar. E eu acredito que essa palavra que Deus me deu serve para trazer uma edificação na sua vida de alguma forma. Aquela mulher entrou dentro de casa, fechou as portas e aí começou a encher as vasilhas. Eu estou falando de prosperidade aqui, gente. Eu estou falando de prosperidade. Porque Deus ele tem para nossas vidas um pensamento de paz. Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que vocês desejam. Então hoje em dia, por que, Daniel, eu tenho que cultivar? Porque eu tenho que discutir esse padrão de qualidade? Porque eu tenho que discutir? Porque eu tenho que conversar? Porque eu tenho que analisar esse ensinamento básico? Porque talvez você não tinha nem essa definição hoje. Talvez essa definição não fazia parte do seu acervo de informações. O que é, Daniel, aprendizado básico? É o conjunto de comportamento que a criança recebe na sua infância, que gera para ele ou para ela um futuro de triunfo, um futuro feliz, um futuro de transformações, um futuro de muita alegria. Essa daí é a realidade que está faltando em muitos lares, aonde muitos pais sentam na mesa e o filho levanta porque o pai sentou. E aí vai para dentro do quarto. Aonde a mulher ela sente um alívio quando o marido sai para trabalhar, e quando o marido volta, ela fica com aquela tensão de novo gerada. Gente, eu estou falando sobre prosperidade. E a prosperidade é você sentar na sua mesa e você ter alegria com sua esposa, com seu esposo, com a sua mãe, com a sua sogra. Você sentar e ter paz, e ter harmonia. E saber que se você estiver passando por algum problema, aquele problema vai ser solucionado. Tem muitas pessoas que sentam na mesa, ou deitam na cama, ou fica o dia todo só ruminando os problemas na mente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos na maioria dos momentos do nosso dia. Você se transforma ou uma bênção ou uma maldição. Você se transforma. O que define o progresso de uma pessoa? O que define o sucesso de uma pessoa? É o pensamento predominante que essa pessoa tem. Qual é o pensamento predominante que você está tendo? Você está tendo um pensamento predominante para deixar esse conjunto de comportamento alinhado? Se você não tiver um pensamento predominante que deixe esses comportamentos aqui alinhados de alguma forma, você pode estar correndo perigo. Você pode estar correndo perigo, porque o seu destino depende disso. O seu destino depende desse conjunto de comportamento básico. A base de uma prosperidade é você ter um conjunto de comportamento que seja produzente, que produz vitória lá na frente. Um exemplo, um conjunto de comportamento que gera vitória lá na frente. Um exemplo, uma pessoa que termina as Olimpíadas. A pessoa que termina as Olimpíadas passa um dia, no próximo dia ela já está se cuidando para a próxima Olimpíada, que só vai ser há 4 anos. Conjunto de alimentação, conjunto de entretenimento, conjunto de amor familiar. Então, é um conjunto de comportamento que vai gerar para ela uma medalha de ouro. É isso que eu estou falando com você. Qual é o conjunto de comportamento que está ruminando na sua mente? Porque se esse conjunto de comportamento for um conjunto de comportamento de baixa qualidade,
de preocupação, de limitação, de medo, automaticamente daqui a 4 anos, em vez de você receber uma medalha olímpica, você vai receber mais problemas. Qual é o nível de comportamento que você está ruminando na sua mente? De quanto em quanto tempo eu devo verificar esse conhecimento básico na minha vida? De quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo você vai ficar analisando esse comportamento básico? Sempre. Você não vai parar de analisar. Você não pode parar de analisar. É uma coisa que vai ser para sempre. Sempre você vai ficar analisando isso. Entende? O que é progresso e o que é sucesso? O que é progresso? Progresso é quando você sai de um nível e chega no outro. Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai tendo um exemplo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui agora. E esse vídeo aqui agora, ele vai gerar um certo resultado. Porém, vai gerar um certo resultado positivo na minha vida e na sua vida. Mas existe muita coisa que ainda não está perfeito. Tem muitas coisas que ainda não está no padrão que eu quero. Um exemplo, essa zoada dos carros. Entende? Essa zoada do carro, a iluminação, o cenário. Isso tudo é com o tempo. Precisa de um progresso. Entende? Quando eu estiver em um ambiente mais acústico, quando eu estiver em um estúdio melhor, aí eu vou falar sobre esse assunto, mas só que com outras propriedades. Isso é progresso. A gente vai se crescendo. E o que é sucesso é você ter chegado lá. Você estabeleceu um pódio e você chegou nesse pódio. Você estabeleceu um nível e você chegou nesse nível. Mas você só vai chegar nesse nível depois de você ter colecionado muitos progressos na sua vida. Entende? Infelizmente, essa é a realidade que está faltando em muitos lares hoje. Infelizmente, essa é uma realidade que está faltando em muitas pessoas. O que, Daniel? Simplesmente o aprendizado básico. Quando terminar esse vídeo, eu vou deixar o mapa mental aqui para você analisar tudo direitinho, você vai ver e tal. E se você quiser, você pode tirar um print também desse mapa mental e colar e analisar tudo. Entende? Estamos chegando ao fim desse vídeo, estamos chegando ao fim e eu espero de coração que tenha feito sentido para você. O que é aprendizado básico? É o conjunto de comportamento que é transmitido para essa pessoa na infância, que gera um futuro de vitória, que gera um futuro brilhante. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para podermos ter vitória em todos os nossos empreendimentos, em todas as nossas metas. Esse é o meu desejo para você. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.